senhores e senhoras, dando início à audiência pública, onde iremos discutir o projeto de lei 927 de 2002, a lei que estabelece as diretrizes orçamentárias do Estado de Alagoas no exercício financeiro de 2023, com o objetivo. Esta audiência pública tem o objetivo de discutir o projeto de lei 927, que estabelece as diretrizes orçamentárias do Estado de Alagoas no exercício 2023. Esta audiência pública será realizada em atendimento disposto no artigo 48, parágrafo único da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, alterado pelo artigo 1º da Lei Complementar 131, de 27 de maio de 2004, parágrafo 2º do artigo 176 da Constituição Estadual e no regimento interno da Assembleia Estadual. A composição da mesa. Gostaria de convidar o deputado Ronaldo Medeiros para fazer parte da mesa. A deputada Ângela Garrote também. Gostaria de convidar também o defensor público-geral do Estado, doutor Carlos de Paula Monteiro, para fazer parte da mesa. A secretária de Planejamento, Gestão e Patrimônio do Estado de Alagoas, secretária Renata Santos. Representando a Secretaria, a Cefaz, a secretária do Tesouro Nacional, Monique de Assis, que vem representando o secretário Jorge Sotoro, que se encontra em Brasília, em discussão no Senado Nacional sobre o ICMS. Convido a secretária Renata Santos para que faça explanação por uma hora, prorrogado por mais uma hora em critério da presidência. Alô? Bom dia a todos e todas. Cumprimento o nosso presidente da Comissão de Orçamento, deputado Gilvan Barros. Cumprimento a excelentíssima senhora deputada Ângela Garrote, o excelentíssimo deputado Ronaldo Medeiros, ao meu colega defensor público Carlos e a secretária do Tesouro Estadual, Monique. Primeiro, queria dar um bom dia, dizer que é uma
honra estar aqui hoje representando a Secretaria de Estado de Planejamento. Até pouco tempo atrás eu estava na Fazenda e há poucos dias recebi a missão de assumir a Secretaria de Planejamento, qual eu estou aqui representando. Queria dar bom dia à minha equipe do Planejamento e à minha ex-equipe da Fazenda, e também cumprimentar os deputados que estão aqui nos prestigiando. A minha apresentação, basicamente, ela vai se focar na questão das... falar um pouquinho do ciclo orçamentário, no qual a Lei de Diretrizes Orçamentárias se insere, e vou falar também um pouquinho sobre as alterações que a gente teve, já que a Lei de Diretrizes Orçamentárias ela é uma lei que tem poucas alterações de um ano para outro, tendo em vista que ela, na verdade, traz as orientações para a construção da lei orçamentária. Aqui está o ciclo orçamentário, né, que a gente tem as 3 grandes peças importantes. O plano plurianual, no qual ele traz aí o planejamento do Estado para um período de 4 anos. A elaboração do plano será próximo ano, mas anualmente a gente traz revisões do PPA. Temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é esse projeto de lei que estamos aqui hoje para discutir, que traz basicamente as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária, além de fazer uma análise das metas orçamentárias do ano anterior e traçar aí também os riscos fiscais para o próximo ano, que pode vir a impactar o orçamento e o andamento do Poder Executivo. Pode passar. Com relação à Lei de Diretrizes Orçamentárias, a gente divide ela em 4 etapas, né? Que a elaboração, que ela é feita por todo o Estado, mas basicamente pelo planejamento, que capitaneia isso, e pela Secretaria de Fazenda, que é responsável pela elaboração tanto das metas fiscais quanto dos riscos fiscais. Temos a parte de encaminhamento para apreciação dessa casa, que já foi feita no dia 15 de maio, e a terceira etapa é a audiência pública, de acordo com o artigo 48 da LRF, e que estamos aqui hoje exatamente cumprindo com essa etapa. Após essa audiência, acredito que os deputados vão entrar em discussão, e o próximo passo é a aprovação da lei. Pode passar. Das competências, né, trazidas com relação à LDO, como eu disse, definir as metas e prioridades, traçar as diretrizes, ou seja, trazer o regramento que a gente vai ter, basicamente, para a elaboração da lei orçamentária, questão das metas fiscais e também trazer a avaliação dos riscos, sobretudo com relação a passivos que possam ocorrer. O secretário Jorge Santoro, por exemplo, não está presente hoje porque ele está em Brasília discutindo um projeto de lei federal que apresenta-se como um grande risco do ponto de vista fiscal e que, inclusive, nem está nesse projeto de lei porque está sendo discutido após o encaminhamento do projeto de lei para essa casa. Pode passar. E aqui eu estou trazendo para vocês as principais alterações que a gente teve aí na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Basicamente, as grandes alterações se referiram à questão das emendas impositivas. Esse ano é o 2º ano que a gente está executando as emendas impositivas por parte do Legislativo Estadual, ou melhor, por conta do ente estadual. E o 1º ano trouxe aí muito aprendizado, tanto para o Executivo quanto para o próprio Legislativo, para a gente fazer com que as emendas fossem executadas da melhor forma possível. Então, na revisão da Lei de Diretrizes Orçamentais para 2023, a gente conseguiu, aí, com uma discussão interna do Poder Executivo, capitaneada pelo Gabriel, que é o meu subsecretário de Planejamento e Orçamento, para a gente dar uma melhorada nisso. Então, assim, o artigo 34, a gente tinha uma regra anterior na Lei de Diretrizes Orçamentárias, no qual a gente limitava o remanejamento dentre a questão daquele percentual de saúde e livre, né, de recursos livres. E isso acabava trazendo uma problemática do ponto de vista operacional,
Então, a gente trouxe aí um regramento no qual facilita para os senhores deputados e deputadas, e senhoras deputadas, a execução das suas emendas, até porque a gente sabe que, muitas vezes, ao longo do ano, é preciso fazer alguns ajustes diferentes do que foi proposto inicialmente. Então, o artigo 35 também trata sobre essa questão de orientações com relação a alterações orçamentárias do ponto de vista de emendas impositivas. Pode passar. Então, na verdade, esse artigo 35, a grande coisa importante para vocês, deputados e deputadas, é que a gente colocou um regramento de um prazo para que os órgãos da ponta tragam façam um retorno daquelas alterações, que a gente percebeu que algumas secretarias apresentavam algumas dificuldades e, quando você limita o prazo, o próprio planejamento ele consegue se organizar até mesmo para cobrar e auxiliar essas secretarias que estejam tendo algum tipo de dificuldade. A questão do artigo 38 é sobre a questão de execução de 1/12, né? É uma regra que vem todo ano, na verdade, com relação ao caso que não seja sancionada a lei orçamentária dentro do dia 31 de dezembro do ano que estamos. O artigo 39, na verdade, ele traz uma regra, que é uma regra federal, inclusive, que é a questão das emendas não impositivas, quando há algum tipo de retirada daquelas despesas que são obrigatórias, que é basicamente dívida pessoal e transferências, né? O artigo 55, pode passar, por gentileza, ele traz, na verdade, era uma inconsistência que existia na nossa LDO com relação ao regramento em geral. Então, a equipe ela fez uma pesquisa, inclusive de âmbito nacional, que era uma questão de colocar a titularidade de ter uma utilidade pública para que você pudesse receber recursos do terceiro setor. A gente, a partir de uma avaliação, a gente viu que isso era um regramento que não fazia muito sentido, e a gente trouxe essa alteração para facilitar e para tornar aderente a LDO às demais leis. E, por fim, eu gostaria aqui de trazer para vocês, né, que o aprendizado do primeiro ano de emenda impositiva trouxe ganhos, né, para a equipe operacional do Estado, e que, desde o início do ano, desde a ascensão da LOA, tanto a equipe do planejamento quanto a equipe da Fazenda vem trabalhando para que a gente deixe o processo mais redondo possível, para que a gente tenha celeridade no momento da liberação das emendas. Então, do total de emendas, a gente já tem aí 78% das emendas que já estão prontas para serem executadas. Temos aí alguns deputados que estão fazendo alguns ajustes, mas a equipe está em constante comunicação com a assessoria. E então, é só para trazer um retrato, para demonstrar que o Estado, apesar do primeiro ano ter tido algumas limitações e a gente ter atrasado em alguns pontos, foi um ano de aprendizado, e a gente aí está, esse ano, trabalhando para que não ocorra. Acho que usei bem menos do que a minha 1 hora de tribuna. Queria agradecer e me colocar à disposição. Gostaria de registrar a presença da deputada Fátima Canuto, deputado Bruno Toledo e da deputada Jó Pereira, que estão na audiência, e aqui me faço uma correção aos 2 deputados que estavam desde o início, Bruno e deputada Fátima, que acabei não registrando. A deputada Jó chegou no intervalo que a secretária Renata estava explicando. Convido a secretária Monique, que vem representando a Cefaz, para a sua explanação. Bom dia a todos. Deputado Gilvan, queria cumprimentar a mesa, especialmente em nome das mulheres que a compõem,
secretária Renata, deputada Ângela, também estendeu o cumprimento da João Pereira e a todos os demais. Eu vou falar um pouco hoje sobre o cenário econômico que embasou as nossas previsões orçamentárias, né? Como a secretária Renata comentou, a Lei de Diretrizes Orçamentárias ela tem como objetivo direcionar o que vai ser realizado aí nos próximos meses. Já está em elaboração o projeto de Lei Orçamentária Anual. E, inicialmente, o que demonstra esse gráfico é um cenário de melhoria do resultado primário, é um acumulado de 12 meses. O próximo gráfico que vai aparecer na próxima tela é um resultado... Pode retornar. Esse, primeiramente, demonstra aquele vale que foi o momento mais crítico recentemente registrado. Foi o nosso resultado primário negativo do governo central. A gente demonstra primeiro o cenário nacional, que é o que basicamente impulsiona os nossos resultados também estaduais, mas é para demonstrar que existiu um resultado extremamente negativo, especialmente por conta da situação da pandemia, da Covid, cenário já conhecido por todos nós, e especialmente no mês de março de 2022 a gente tem uma melhoria, ainda um resultado negativo, mas especialmente se deve, né, à redução, enfim, durante esse período do último exercício, dos créditos extras, congelamentos de despesa, benefício previdenciário, teto de gastos, enfim. O resultado seguinte, ele é basicamente a mesma informação do anterior, só que nesse caso é o acumulado dentro do exercício, né? Então a gente pode visualizar nos números em vermelho que é o resultado final, demonstra um resultado positivo, mas o resultado primário nada mais é do que receitas e despesas, sem considerar receitas de aplicação financeira e despesas com dívida, serviços de dívida pública, que no caso do governo central é uma despesa muito expressiva, né? Mas esse resultado ele não demonstra isso, no caso. Pode passar. Esse cenário que está na tela é uma variação acumulada do PIB. A gente pode observar que nos últimos trimestres ele tem demonstrado uma ligeira recuperação, mas especialmente devido a um momento muito crítico, que foi realmente ali entre o último trimestre de 2020 e primeiro de 2021. Então, o movimento subsequente, ele demonstra sempre um período de retomada que parece um pouco mais expressivo por conta, enfim, dessa saída, né, desse movimento de saída da pandemia que temos vivido. Mas a gente pode observar uma coisa interessante dessa tela, é que entre o primeiro trimestre de 2017 e o primeiro trimestre último, né, no caso de 2019, a gente, no cenário nacional, teve sucessivos pequenas variações positivas, mas que realmente se perderam, né, especialmente em função da pandemia no cenário econômico nacional. Pode passar, por favor? Bom, essa tela é importante e a gente demonstra que o nosso câmbio, né, que afeta especialmente nossa atividade de dívida, nossos serviços, são fatores exógenos, não estão sob nosso controle, mas eles demonstram especialmente que existiu uma pequena retração desse câmbio no penúltimo mês de abril, que foi especialmente impulsionado pela guerra na Ucrânia e movimento internacional que acaba influenciando no dólar comercial. E o gráfico da desocupação é o mais interessante e até lamentável no momento, tendo em vista que ele demonstra ali que nós estamos atualmente, o primeiro trimestre de 2021, em patamares iguais aos anteriores à pandemia. Então, a gente não teve ainda um movimento de redução dessa taxa de desocupação significativo relacionado ao período anterior, né, considerando que a gente está, aos poucos, retomando normalidade no cenário econômico, ou deveria estar retomando normalidade, depois do passado período pandêmico. E isso é um caso crítico
para o país, porque demonstra especialmente a situação relativamente atípica que na economia a gente direciona, né, que desemprego e inflação geralmente trabalham com um trade-off, não vou explicar isso no momento, mas são coisas que geralmente o movimento positivo de um impulsiona o negativo de outro, e no momento a gente, no Brasil, vive movimentos positivos, que são ruins, mas movimentos positivos de ambos, tanto do desemprego quanto da inflação. Isso demonstra que no futuro a gente pode estar se aproximando com um cenário de recessão econômica, e isso naturalmente influencia diretamente os nossos números. Pode passar, por favor? Esse é só um resumo que foi apresentado, só para a gente demonstrar qual é a conjuntura que a gente montou as previsões para o próximo exercício, revisou as metas desse ano, que são notícias não tão boas assim, que são realmente as pressões inflacionárias ao nível global, também impulsionado pela questão da guerra, como já mencionei, e o movimento econômico internacional. China ainda enfrenta períodos críticos com relação à Covid, alta dos juros, impacto na economia real. A gente ainda tem um movimento de economia, de política monetária muito forte para tentar conter a inflação, o que mantém os nossos juros ainda altos. Inclusive, é uma situação que a gente chama na economia de tríplice coroa, e é uma tríplice coroa ruim, que são 2 dígitos, já estamos partindo para o 4º mês seguido, de 2 dígitos de desemprego, inflação e juros. Então, é um cenário realmente extremamente preocupante para o Brasil e as suas unidades federativas, como também para o caso de Alagoas. E, além disso, a gente também tem um ano também que tem as suas atipicidades em função do período eleitoral, nacional, estadual também, e tem essas questões de imprevisibilidade com relação à guerra, cenário político nacional e internacional, possibilidade de recessão econômica mundial e esses níveis de desemprego ainda muito expressivos, que são casos que nos deixam extremamente preocupados. Pode passar, por favor? Aqui nessa parte eu vou só fazer, a gente mostra um comparativo, né, dos últimos anos com relação ao nosso movimento de dívida, que nós temos feito um trabalho bem forte para tentar melhorar o nosso perfil. É um tipo de indicador que é muito difícil em uma gestão conseguir reduzir ao longo do tempo, porque a gente tem influência direta de receita e desses indicadores, indexadores externos, que nós não temos controle direto, como os juros, a taxa básica da economia, que não nos compete. Então, a gente sofre influência direta disso nos nossos estoques e nos nossos serviços anuais, mas esse comparativo é para demonstrar que o Brasil acrescente, enfim, tendência realmente de alta, e, no nosso caso, ao longo do tempo, especialmente a dívida líquida, a gente veio reduzindo, fazendo um trabalho de saneamento dessas finanças, o que tem demonstrado também aí uma tentativa de contenção do avanço desses números. Pode passar, por favor? Esse próximo também é um comparativo Alagoas-Brasil, só para a gente ter uma ideia. Nos últimos anos, que fizemos um movimento contrário, inclusive, a título de curiosidade, a gente levantou esses percentuais. O Alagoas variou de 15 para 21 nessa relação de dívida, uma redução de 77%, e o Brasil subiu, né, 78%. Então, é quase que o mesmo movimento que nós fizemos de redução, o Brasil fez de elevação, preocupante para o cenário nacional, e também demonstra um pouco os esforços que têm sido feitos para tentar conter o nosso, enfim, uma despesa que é obrigatória e muito significativa dentro dos nossos números. Pode passar, por favor? Esses parâmetros foram os parâmetros utilizados dentro das nossas previsões.
são parâmetros relativamente altos, que são os cenários previstos oficialmente na economia, e são até tristes, né? Para nós economistas é muito triste olhar esses números, porque eles só nos preocupam fortemente com o que vai ser dos nossos próximos exercícios. Pode passar, por favor? Esse é só um resumo do quadro das metas fiscais. É importante destacar desse quadro que a gente tem ainda um resultado primário bem negativo, que demonstra a manutenção dos níveis de investimento desse exercício, e também a gente já tem uma redução da receita, ainda tem uma forte influência do movimento inflacionário, mas o nível de despesas é significativo. A gente viveu um momento pós-Covid de retomada de algumas despesas e equalizações de despesas com pessoas, e tem esses movimentos de dívida que são influenciados pelos indexadores externos que já repassei. Então, a nossa despesa tem uma previsão de crescimento aí entre anos de 18%, enquanto a receita é 11%. Além de tudo, não considera receitas extraordinárias que em 2021 a gente, no Estado, ainda registrou em função de receitas patrimoniais, mas basicamente isso. Não teria como ter uma previsão muito mais positiva em função dos nossos indicadores macroeconômicos. Pode passar, por favor? Esse é só um quadro para a gente demonstrar com relação ao cumprimento da meta prevista na LDO de 2021. Nós tivemos um cumprimento acima do previsto, especialmente com relação à receita, que teve uma variação positiva, como eu já comentei, puxada especialmente por receitas extraordinárias, e a arrecadação, em especial pelo movimento inflacionário também. E a despesa se manteve basicamente como dentro do previsto, ainda que houvesse a previsão de incremento de pessoal já no exercício, e as partes de dívida também, as despesas relacionadas à dívida. Pode passar, por favor? Esse é um quadro dos riscos, também resumido. Como a secretária Renata comentou, a gente, quando fez o projeto de lei, não havia ainda o PLP 18, que está em tramitação atualmente no Senado, e aqui era uma previsão de frustração na ordem de 700 milhões, que são riscos fiscais previstos com relação à recessão econômica, um movimento talvez de retração inflacionária ao longo do próximo ano, enfim, e alguns outros choques que podem ser feitos na receita e na despesa. Então, a gente já tinha uma ordem expressiva de 700 milhões, essa está sem a informação ali, mas é em milhões, mas esse PLP que está em discussão, que foi posterior ao envio do projeto de lei aqui à casa, ele tem, até o momento, o projeto de lei do ICMS, né, que torna ICMS... torna como serviços essenciais alguns serviços que a gente tem aplicação de ICMS, né, reduz a alíquota, que é aplicada atualmente no Estado, e a previsão no momento é de cerca de 1,6 bilhões de impacto. Então, esse número de 700 milhões aí tende a ser um pouco maior se o projeto caminhar conforme ele está previsto no momento. Que tem e são impactos imediatos nos números e na arrecadação estadual. Acho que o próximo é isso. Acho que tentei ser rápida, desculpa os termos, e queria agradecer também a todos e colocar à disposição. Queria ter trazido notícias mais positivas, mas é isso. Muito obrigada. Gostaria de também registrar a presença da deputada Flávia Cavalcante e do deputado Dudu Ronalça, como também registrar a presença de coordenadores da Secretaria de Planejamento, Gabriel Albino e Gustav Ives e Natália Araújo. Também registrar a presença dos servidores do Tribunal de Contas, do diretor de Orçamento, Eduardo André Noberto, e assessor
e assessoria do Gabinete da Presidência do Tribunal de Contas, Cláudio Correia, como também superintendentes da Cefaz, superintendente Paulo Castro, representando a Superintendência do Tesouro, e o superintendente Marcos Freitas, representando a Superintendência de Políticas Públicas Fiscais. Gostaria de facultar a palavra a algum deputado ou deputada que queira fazer uso da mesma. Deputada Jorge. Passo a palavra à deputada Jo Pereira. Bom dia, ainda bom dia? Bom dia, senhor presidente, colegas deputados e deputadas, servidores do Estado de Alagoas, das mais diversas secretarias. Em primeiro lugar, eu vou repetir o registro que eu fiz em plenário nessa casa sobre a realização precipitada dessa audiência pública sobre a LDO. Um instrumento importante de planejamento orçamentário, como de forma didática, a secretária secretária de Estado de Planejamento, Renata Santos, nos mostrou. Dizer, secretária, que sua apresentação foi extremamente didática e eu espero que definitivamente essa casa perceba a importância da Lei de Diretrizes Orçamentárias e de todo o arcabouço de leis orçamentárias que motivam, estimulam, obrigam o pensar planejado. Mas eu faço um lamento, né? Não nos trouxe muitas informações e discussões sobre o que a lei efetivamente vai impactar. E uma pena que não tenha vindo a projeção do impacto da redução do ICMS nos combustíveis, porque é um impacto que, embora não tenha sido aprovado pelo Congresso Nacional ainda, mas é uma realidade muito próxima. É um risco colocado no cenário, e aqui, fazendo uma observação da apresentação da Secretaria da Fazenda, todos os riscos são riscos em potencial. Inflação, alta do dólar, né, a crise mundial, a guerra na Ucrânia, o pós-pandemia, todas as expectativas colocadas para o desenho da LDO, elas são riscos em potencial, como é a redução do ICMS dos combustíveis. Aí fica aqui o meu lamento que esse estudo não tenha vindo junto com a LDO. E aí, fazendo o registro da precipitação, doutor Carlos, dessa audiência pública, não foi publicado no Diário Oficial os anexos da lei, que fazem, anexo é parte integrante da lei. E para que essa casa hoje esteja discutindo a LDO, os anexos não foram publicados no Diário Oficial, não estavam disponíveis no SAPL e só nos foi fornecido pela Secretaria de Planejamento hoje de manhã. É impossível, senhor presidente, e demais integrantes da Comissão de Orçamento, membros do governo, eu sei que existe uma vontade de colaborar com o governo. Isso sempre essa casa teve, principalmente no que concerne ao desenvolvimento do Estado de Alagoas. Essa casa nunca se furtou das suas posições, mas de uma forma republicana, institucional, obedecendo o trâmite correto, dando espaço, dando oportunidade para que a discussão seja feita de uma forma, da forma correta. E assim, com uma leitura muito rápida, inclusive, e já lamentando, porque não consigo, eu não contei nem as páginas, porque elas não estão numeradas, secretária. Mas a gente não consegue analisar
2 horas antes de uma audiência pública, o anexo, e aqui eu vou citar anexos extremamente importantes, o anexo de metas e de prioridades da administração pública, o anexo de metas fiscais e o anexo dos riscos fiscais. Não tem como, é impossível, principalmente quando, e aqui eu quero ressaltar, principalmente quando os deputados não têm formação na área. Eu não tenho formação, eu preciso consultar, discutir com uma assessoria, com as pessoas que entendem, muito mais do que eu. Mas, numa leitura muito rápida, me preocupa muito o crescimento. Olhe, não é um crescimento que está muito distante. 2021, 2022, de 34% dos empréstimos. No último ano de um governo, com um processo de governo tampão, nós aumentamos 34% dos empréstimos, e com um empréstimo do Banco do Brasil de 770 milhões, com desembolso, doutor Carlos, integral para 2022. 770 milhões com desembolso integral para 2022. O projeto de lei ainda está tramitando nessa casa para mudar o nome do empréstimo ou fazer qualquer alteração que o valha. Não foi desembolsado ainda. Nós estamos no mês de maio e nós vamos estar, e me preocupa muito, e essa é uma pergunta que eu quero fazer, o desembolso é integral, ou seja, o dinheiro vai ficar disponível para o Estado de Alagoas, mesmo sem o Estado utilizar, porque ele vai estar lá disponível, e o Estado vai pagar o serviço da disponibilidade desse dinheiro, desse recurso. Porque, na minha concepção, desembolso é a medida que o Estado vai utilizar o recurso. Mas o Estado vai colocar o recurso para ficar disponível e o Estado vai pagar o serviço dessa disponibilidade? Essa é uma pergunta. Com um aumento de 34% dos empréstimos para 2022 e de mais 3,22% em 2023. Fora isso, eu gostaria de saber, e aí, mais uma vez, eu digo, isso é uma leitura rápida agora aqui, e eu volto a falar da necessidade que essa casa tem de discutir a LDO, de entender os seus anexos, de conversar com os técnicos responsáveis. Risco da dívida interna, pendência jurídica. 88 milhões. Que pendência jurídica é essa? Que pendência jurídica é essa? Porque eu, pela leitura que eu fiz, volto a dizer mais uma vez, de forma apressada, infelizmente, com um tempo insuficiente, 88 milhões. É um desembolso. Voltaria a pagar uma pendência jurídica, fator risco, que resultaria em um acréscimo de 88 milhões no serviço da dívida. Que fator risco é esse? Do que se refere? E o cenário, como bem disse a Secretaria da Fazenda na apresentação, não é nada animador. Nada. Nada animador. Os indicadores dos empréstimos, e que muito me preocupa, embora tenha uma estabilidade com relação ao dólar, mas nós temos 65% do total da dívida, presidente, atrelado à Selic e à inflação, deputado Ronaldo Medeiros.
65% da dívida atrelada à Selic e à inflação. E não só a dívida do Estado, mas todos os brasileiros estão sofrendo, doutor Carlos, os impactos da inflação. Nós sabemos como é que ela vem. A Secretaria da Fazenda disse que nós já estamos, acho que é o quarto mês, ou é o terceiro mês, numa inflação, o quarto mês numa inflação de 2 dígitos. E 65% da nossa dívida ou está vinculada à inflação, ou está vinculada à Selic, que também não tem um cenário muito animador. Então, ficam aqui as minhas preocupações em diversas passagens rápidas por esse relatório, pelos anexos. A gente observa a preocupação para o ano de 2023, fica claro aqui. 2023 é um ano desafiador. Desafiador, deputado Gilvan. E Alagoas precisa enfrentar essa realidade. Precisa sair do cenário desenhado de que Alagoas vive um período de muita pujança, de muita para a vida real. A vida real, entre muitas afirmações desses relatórios, ela está posta para 2023. E a vida real é de muitas dificuldades, principalmente com o comprometimento da arrecadação do Estado com o serviço da dívida. Me preocupa muito e já me preocupava, eu já fiz vários pronunciamentos nessa casa com esta preocupação. E se o Congresso aprova a qualificação do ICMS, do combustível e da energia elétrica, como bens e serviços, como produtos essenciais, reduzindo para 17% a arrecadação do ICMS, quanto isso vai impactar? Quais são os riscos? Quais são os riscos? Mais 770 milhões, outra pergunta que eu queria fazer, essa seria a terceira, né? Quais são os indicadores desse novo empréstimo? É o IPCA? É dolarizado? É Selic? Quais são os indicadores que vão ser utilizados por esse novo empréstimo? De desembolso total em 2022. Então, ficaria mais essa pergunta. Muito obrigada e eu espero que o presidente da Comissão de Orçamento faça o pedido de informações, refaça essa audiência pública para que a gente possa discutir com mais assertividade, porque é nessa lei, é nesse projeto de lei que são dadas as diretrizes para a construção do orçamento de 2023. E nós precisamos saber o real desenho das finanças do Estado de Alagoas. Obrigada. Agradeço à deputada Jó Pereira e passo a palavra à secretária Monique para esclarecimento das dúvidas. Secretária Monique, aproveito para também registrar a presença do subdefensor Fabrício Leão Souto, como também convidar o deputado Inácio Loyola para poder fazer parte aqui da mesa diretora. Passar a palavra para a secretária Monique. Olá. Oi. Questionamento da deputada Jó Pereira. Sobre o empréstimo, a indexação é baseada no CDI, que acompanha a Selic. E a previsão é 1 ano de carência, a partir do bolso, e previsão de pagamento mensal
conforme a utilização dos recursos depois desse encerramento do período de carência. Sobre a pendência jurídica, foi uma ação judicial que o Estado correu desde 2012, tem relação com a principal dívida estadual, que é uma dívida interna, que compõe cerca de 90% do nosso estoque de dívida, que a gente chama de 9496, que é decorrente de uma lei de 1997, 9496, que fez, ao longo do tempo, composições e consolidações de dívidas históricas que foram assumidas pelo Estado desde essa época, de 97 em diante, e é uma dívida, de fato, tem uma indexação baseada ou em Selic ou em IPCA mais 4. Existe uma forma de cálculo e depende do que é menor dentro de cada mês para poder fazer a conta, mas essa pendência jurídica foi incorrida, foi oficializada pelo Estado de Alagoas numa discussão de que entendia-se indevido o percentual que era pago à época, e isso entrou em pendência jurídica, entrou em discussão, a gente tem liminares no Supremo Tribunal Federal em nosso favor, onde suspendeu parte dos pagamentos relativos a essa dívida principal, que é a 9496. Então, a gente naturalmente sempre coloca como risco de perder a ação judicial, de ter algum tipo de movimento contrário a essa pendência, que é histórica, e se houver a perda, acontecer algum tipo de recálculo sobre esse estoque que necessite aí a composição do serviço de pagamento mensal que essa dívida importa, a dívida 9496, que é principal. É um volume relativamente expressivo de recursos e despesa, no caso, porque, de fato, é um estoque muito relevante, histórico, do Estado. Com relação a... Eu acho que era dessa composição do tamanho da nossa dívida, e realmente grande parte é indexada por taxa básica de juros, e tem um movimento crescente por conta do movimento econômico nacional. Passo a palavra à deputada Jó. Presidente, Monique, secretária, ficou faltando só a questão do desembolso integral desse novo empréstimo, e se o Estado, com esse desembolso integral, vai ser de uma única vez e o Estado vai pagar o serviço da dívida, pelo desembolso, só para disponibilizar o recurso, porque são 770 milhões. O Estado não vai usar isso? Então, existe um período de carência de 1 ano para iniciar a utilização dos recursos, depois começa-se a pagar o serviço da dívida, fixado no valor. Inclusive no período de disponibilidade do recurso? Após 1 ano. É 1 ano já de... Vai começar a pagar, mas não significa que nesse ano de carência tenha a incidência do serviço da dívida. Não, é 1 ano para começar. Existe taxa de desembolso. A carência é para desembolso ou é para... A carência para a cobrança de serviço da dívida. Tá, eu queria só que deixasse um pouco mais claro. A previsão é um único desembolso, valor de 770. É um único desembolso no valor de 770, e depois de 1 ano é que vai incidir o indexador? E a gente começa a pagar. A pagar, mas a incidência dele começa no desembolso, começa na disponibilidade. Ou o valor de 770 milhões vai ficar sem indexador até lá? O indexador, ele vale do momento que começa a correr a cobrança. É o que estiver vigente. Eu acho que eu não estou conseguindo... Licença, deputada Jó, secretária Monique, a secretária Renata vai tentar explicar isso. Uma complementação que eu acho que vai ajudar a deputada a entender melhor. Realmente, você faz o saque agora, os 770 milhões, e você fica disponível para o Estado. Por que o Estado fez essa opção no momento da contratação desse empréstimo? Porque foi feita uma conta financeira. Porque a gente realmente paga sobre o valor desembolsado? Sim.
mas também há uma taxa para você pagar se você não desembolsar, que é como se fosse uma penalidade por você demorar a fazer aquele saque. Então, naquela conta financeira, naquele momento, e considerando que o Estado de Alagoas tem um comitê de investimento, no qual, em um colegiado, é decidido quais são as aplicações, tem uma meta de rentabilidade, inclusive, há pouco tempo saiu até matéria no Valor Econômico, em destaque a nossa política de investimento. Naquele momento, foi feita essa conta financeira e foi vista a viabilidade, a vantagem para o Estado em fazer esse saque de uma vez só. Então, realmente o Estado vai sacar os 770 e ele vai fazer uma aplicação. E na conta financeira, naquele momento, com aqueles indicadores, foi mais vantajoso esse saque do que você demorar mais tempo e você pagar a taxa por não ter esse desembolso. É uma conta financeira, acredito eu que a Fazenda deve ter essas contas da época, mas é por conta disso. Foi uma conta financeira, deputada. Não sei se eu consegui ajudar um pouquinho mais no esclarecimento. Entendi perfeitamente. Agora, o Estado vai pagar o serviço da dívida desse 1 ano de disponibilidade, mas ele vai aplicar o recurso. Isso. E essa conta financeira, é importante que os deputados tenham conhecimento de como ela vem sendo feita, né? A conta financeira, inclusive para que a gente possa avaliar os riscos. As documentações, se eu não me engano, são todas disponíveis, inclusive as atas do Comitê de Investimento. Tudo realmente é público, né? Então, eu acredito que talvez seja, porque é uma política realmente diferenciada, inclusive no âmbito nacional. Alguns estados até já nos procuraram, na época eu estava na Fazenda, agora estou no planejamento, alguns estados nos procuraram para ver a dinâmica, porque é uma dinâmica inovadora. Então, eu acho que é por conta disso também que pouca gente tenha conhecimento, mas tenho certeza que a equipe da secretária que tem lá disponível. É importante que isso seja disponibilizado para a Assembleia Legislativa, né, encaminhado junto com essa perspectiva de aumento da dívida de 34%, 2021-2022, aumento dos empréstimos, e que bom que é público. É uma exceção à regra de sigilo do Estado de Alagoas, né? Porque a maioria dos processos correm em sigilo. Esse, que bom, que está público e que pode ser encaminhado para a Assembleia Legislativa. E aqui eu quero fazer uma colocação. A gente, na época, na oportunidade de aprovação dos empréstimos, solicitou informações, mas, infelizmente, as informações chegaram, mas depois da aprovação do empréstimo por esta casa. É uma regra, por isso que eu peço sempre, secretária, transparência. E transparência não é só disponibilizar. Transparência é disponibilizar com antecedência necessária para que as pessoas consigam analisar e fazer um juízo de valor. Perfeito. Queria, inclusive, aproveitar que eu estou no momento de fala e agradecer pela sugestão de melhoria da apresentação por parte do planejamento da LDO, mas é a sistemática que já é adotada há muitos anos, que a LDO, como ele é um instrumento que não tem muita alteração de um ano para o outro, a sistemática adotada pela gestão até então era de sempre trazer só as alterações, mas já fica, agradeço a sugestão, já fica a dica para a equipe, para a próxima LDO, a gente trazer um escopo inteiro e não só as alterações de um ano para outro. Agradeço demais. Só corroborar o que a Renata falou. 34% crescimento tem relação com os novos empréstimos, mas também com o crescimento de juros, porque tem a indexação com a inflação e a taxa básica da economia. E contrair novos empréstimos em um cenário desse é, no mínimo, arriscado demais para Alagoas, que aí eu peço desculpa, presidente, por estar, inclusive, fragmentando a minha participação nessa audiência pública, mas à medida que a gente vai recebendo as respostas e lendo outros tópicos, né? E um que me preocupa muito, não só agora, mas eu já usei a tribuna para falar sobre isso, é o aumento das despesas com o pessoal e com os encargos sociais.
Isso foi marcado por uma queda entre 2018 e 2020, mas o relatório deixa claro a preocupação com o aumento da despesa com pessoal e com encargos sociais, principalmente no cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. E aqui não é um questionamento, porque, infelizmente, os dados que vêm, eu não consigo fazer esse questionamento, mas uma evolução do percentual da despesa de pessoal sobre a receita corrente líquida de 2018 até agora, 2022, já com a implantação de todos os incrementos nas carreiras públicas, o reajuste geral de 10,06% e a aprovação da emenda constitucional 91, que aumentou o limite do subsídio mensal, equiparando aos desembargadores. Então, é importante que essas informações também sejam encaminhadas. A evolução do percentual de despesa de pessoal sobre a receita corrente líquida de 2018 até agora, com a implantação de todas as carreiras públicas que foram incrementadas, com o reajuste geral anual e com o aumento do limite do teto constitucional. Essa informação, deputada, ela veio junto com todo o pacote de reestruturação, as contas foram feitas dentro de todos os parâmetros legais, sempre considerando a questão da LRF, projeções de acordo com o que está disposto também, uma projeção também para os anos seguintes, considerando que é uma despesa continuada. E eu acredito também que não há dificuldade para disponibilizar essa informação, até porque está em todos aqueles projetos que essa casa aprovou, todos eles continham esse estudo. Secretária, me desculpe, mas não continham. Eu participei da aprovação do projeto de lei na CCJ, foi uma das minhas discussões. Pedi ao relator que, antes de aprovar os projetos, as informações fossem encaminhadas, as informações não foram disponibilizadas. Nós aprovamos os projetos, mais uma vez, eu repeti várias vezes aqui, às cegas, sem ter as informações. Então, se elas existem, é importante que elas sejam encaminhadas. Inclusive, eu protocolei o requerimento de minha autoria na Comissão de Constituição e Justiça. Eu sei que alguns deputados acham que a LDO e que todas essas discussões podem ser infrutíferas, ou não é o primeiro ano que eu faço todas essas discussões, mas é importante ter clareza, ter transparência. O Estado tem os dados e eles precisam ser disponibilizados, principalmente para os parlamentares. Senão, não faz sentido uma audiência pública para discutir a LDO, para discutir a lei orçamentária, se a gente só vai assistir de forma passiva a apresentação dos slides, deputado Inácio. Não tem sido esse o meu perfil, não é o primeiro ano que eu faço todas essas discussões, e acho todas elas extremamente importantes. Inclusive, ao longo dos anos que participei, não só desse mandato, como do mandato anterior, muitas coisas, deputado Gilvan Barros, que nós propusemos alterações na LDO, na lei orçamentária, hoje elas já são automáticas. A exemplo do OCA, a exemplo do anexo do FECOEP, a exemplo, infelizmente, a Secretaria da Fazenda começou um movimento de dar clareza aos incentivos e isenções fiscais, mas ainda a gente não tem clareza, apenas o montante por área, por setor econômico, mas iniciou-se um processo de dar clareza e transparência a esses incentivos fiscais, com o chamamento das empresas através da Secretaria da Fazenda. Eu não sei como é que isso está andando, mas essa foi uma das nossas primeiras solicitações, desde a primeira LDO, que a gente faz esse questionamento, há 7 anos atrás, exatos 7 anos atrás.
Então, aqui ficam assim as considerações, os pedidos de informação, principalmente no que tange a dívida, ao gasto com pessoal, e, mais uma vez, o meu apelo para que a gente faça uma audiência pública mais produtiva, mais efetiva, com conhecimento do que o Estado produz de dados, né, para que a gente possa, enquanto parlamentares, fazer uma análise crítica de tudo o que vem sendo posto. Agradeço a participação da deputada Jo Pereira. Faculto a palavra a algum membro da sociedade civil organizada ou de algum órgão que queira fazer uso da mesma. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, faço aqui um registro importante, onde essa audiência pública também é feita baseada em todo o regimento, obedecendo todo o rito regimental, para que ela seja feita. Todas as dúvidas, deputada Jo Pereira, tenho certeza que o corpo técnico do governo irá, sim, te enviar todas as respostas, e tenho certeza que qualquer dúvida que qualquer parlamentar tenha aqui sobre o orçamento, tanto a CEPLAG como a Cefaz, fará questão de esclarecer tudo, principalmente pelo estilo de governo que vem sendo traçado desde o início do curtíssimo mandato do governador Paulo Dantas. Aqui quero também agradecer a presença de todos os presentes, registrando mais uma vez a presença dos deputados Bruno Toledo, Fátima Canuto, Jo Pereira, Ângela Garrote, Flávia Cavalcante, deputado Inácio Loyola, deputado Dudu Ronalça, que fizeram presente nessa audiência pública, como também de todas as autoridades aqui presentes, representando a Secretaria da Fazenda, a secretária Monique, representando a CEPLAG, a secretária Renata, como também representando a Defensoria Pública, o defensor Carlos Monteiro, Carlos Eduardo, teve também representante do TJ. Quero agradecer a todos aqui presentes e que todo esse rito e todas as dúvidas esclarecidas serão, todas as dúvidas que venha a ter durante o percurso de toda a tramitação da LDO, será, assim, todas esclarecidas. Muito obrigado a todos. E declaro encerrada a audiência pública.